Eu sempre tive vontade de ser mais engajado aqui na rede social, de postar mais coisas, compartilhar mais coisas, né, da minha ciência, que eu sou formado em física há 22 anos, trabalho com matemática, né, sou pai, sou cristão, sou casado, né, e amo minha família. E eu sempre tive um pouco de bloqueio com relação a isso, por questão de tempo e tal, enfim. E também de um pouco de receio, mas eu acho que a gente tem que estar sempre buscando estudar, buscando aprender e por que não compartilhar algumas coisas, né? Aqui é o meu Instagram, é minha rede social, e há um tempo atrás eu recebi fiz umas postagens e recebi alguns visitantes, pessoas que chegaram para às vezes buscar algum conteúdo, alguma coisa, e eu me senti até um pouco motivado de compartilhar mais coisas aqui. E, né, quando eu compartilhei ali que eu sou um cara da física, um cara da ciência, né, mexo com isso e tenho minha fé, né, tenho meus dogmas, sou, né, adepto aos sacramentos de Deus e tal, me deparei com esse comentário aqui, né, vou compartilhar aqui com vocês, e isso me motivou a falar um pouco mais sobre isso. Não sei que tom que a pessoa me mandou, né, mas assim, se for meio provocando, tá, uma discussão, eu adoro conversar, eu adoro discutir, e o que eu vou falar aqui é o meu ponto de vista, é a minha ciência, é o que eu acho correto, tá? É o que eu desenvolvi ao longo aí de 22 anos que eu sou formado em física e 41 anos que eu sou católico, que eu sou cristão, com muito orgulho, com muito amor, e não largo isso por nada, tá? Mas é uma coisa interessante de se discutir. Então, se por acaso você tiver alguma opinião diferente, se você tiver algum livro para me indicar, algum filme, alguma série, algum documentário, eu estou aberto à conversa, eu adoro conversar e a sugerir, né, sugestões para mim, tá certo? Eu começo com eu queria começar, né, eu vou fazer duas frentes aqui. Eu vou começar com uma pegada da Bíblia, que eu vou abrir aqui minha Bíblia na carta de Hebreus, né, capítulo 11, versículo 1, que diz assim: a fé é um modo de já possuir aquilo que se espera e um meio de conhecer realidades que não se veem. No verso 3 diz: pela fé sabemos que a palavra de Deus formou os mundos. Foi assim que aquilo que vemos originou-se de coisas invisíveis. Uma primeira mensagem, né, do livro que eu mais leio, que é esse aqui. Só que para dar uma cutucada nessa situação toda, eu trago uma passagem lá, né, uma passagem científica lá nos meados de 1926, quando estava, né, estabelecendo, na verdade, a mecânica quântica, a física quântica, e né, uma famosa frase do Einstein, né, que diz: Deus não joga dados, né? Eu vou falar, fazer só um contexto, só para mencionar aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Em nenhum momento eu quero discutir a física quântica aqui, porque não vou ter tempo para isso, né? E também eu não estou em nenhum momento discutindo a fé ou a religião do cientista, tá? Bom, rapidamente, né, lá por volta de 1926, eu pesquisei aqui, dezembro de 1926, o Albert Einstein estava, né, um dos nomes ali envolvidos no surgimento de uma nova ciência que surgiu ali mais ou menos em 1900, que é a física quântica, também conhecida como mecânica quântica, né? E é uma ciência formada por várias, né, pensadores, assim como todas as outras, mas tiveram alguns pivôs, alguns principais cientistas aí que trabalharam na construção dessa nova visão da natureza, tá? E um deles foi o Einstein, né? E também tem um alemão também chamado Max Born, né? Em cartas trocadas, em discussões entre eles, assim, tentando chegar numa ideia, tentando chegar numa alguma coisa assim, que eles entendessem, porque até os fundadores da física quântica relatam que é algo que é difícil de entender. Então não é uma ciência fácil de entender. A gente gosta, a gente dá aula sobre isso, mas é difícil falar que ela é trivial e ela não, eu falo brincando assim, né? Para entender física quântica você tem que dançar axé, você tem que tirar o pé do chão, né? Você tem que entender que é uma visão diferente do mundo, porém deixando uma coisa bem clara: quântica é uma ciência verdadeira, é uma ciência de verdade que explica o mundo. Não tem nada a ver com sobrenatural, não tem nada a ver com alma, espírito, nada disso. É uma ciência que explica a natureza, o átomo, o núcleo atômico, ela está lá dentro do átomo. Então, deixando isso bem claro, né? E uma das discussões, né, o Einstein ele comenta
usa uma metáfora, né? E eu não vou contestar aqui a fé do Einstein, nada disso, porque em primeiro lugar, quando eu quero buscar fé, buscar as leis, buscar os dogmas do sacramento, não é o Einstein que eu procuro. Eu procuro o Einstein quando eu quero falar da minha ciência, né? Quando eu quero estudar ciência. Então, o Einstein, eu procuro ele quando eu quero ciência, não quando eu quero fé e religião. Então, a fé dele pouco me importa, tá? Pouco me importa. Então, em uma das conversas, o Einstein usou essa frase quando a física quântica, a mecânica quântica partiu para um lado mais deixou de ser determinística e passou por probabilismo. Eu não quero entrar em muito detalhe agora, isso aqui não é uma aula de física, mas só para entender assim, o Einstein ele estava acostumado, ele era defensor de uma ciência assim que você tinha que ter uma lei que definia aquela coisa exata, como para ser bem raso aqui, uma equaçãozinha simples onde você coloca um tempo e acha uma posição de um carrinho, né? Isso é uma ciência determinística. A mecânica quântica ela partiu para um lado mais probabilístico, né? Introduziu a ideia assim que você fazia cálculos de resultados por meio de probabilidades. Então, ou seja, o universo, no fundo, na sua essência atômica, não seria mais regulado por leis deterministas, mas leis aleatórias, leis de probabilidade, né? Então, nasceu uma natureza quântica, né? Probabilística. E o Einstein era contra isso. Então, na ideia dele, ele falou assim, eu não acredito assim que possa ser um resultado ou outro resultado, ou seja, Deus não joga dados, né? E aí, onde eu quero chegar com isso? Apesar de ser uma metáfora do Einstein e a fé dele pouco me importa, é essa visão que eu tenho, né? De uma ciência que ela vem para explicar ou descrever aquilo que existe, certo? Então, eu confesso para vocês, eu fiz física, eu me formei, fiz matemática, pós-graduei, e eu nunca eu nunca tive essa visão de conflito entre a minha fé e a minha ciência, né? Porque a ciência, para mim, ela vem para explicar uma natureza que já existe, né? E a ciência, ela faz muito, óbvio, eu sou da física, então eu defendo a ciência faz muito pelo ser humano. Só você pegar a medicina, pegar ligas metálicas, quantos produtos que foram criados porque o ser humano conseguiu entender a ciência, conseguiu entender a natureza por meio da ciência, tá? Então, hoje nós temos cirurgias espetaculares, nós temos, a pessoa abre o ser humano no meio, faz uma cirurgia no coração, tal. Minha mãe passou por uma dessa, tal, e a pessoa fecha e continua, né, vida normal, tal. Então, ou seja, a ciência tem muito a entregar pelo ser humano, porém ela respeita os limites que a natureza permite, né? Tudo foi criado para entender algo que já existe, né? Se pensarmos, por exemplo, assim, antigamente nós tínhamos os alquimistas, né? Os alquimistas eram pessoas, né, cientistas que acreditavam que era possível transformar qualquer matéria em ouro, né? E também tinha a questão do elixir da vida eterna e tal, né? O próprio Isaac Newton foi alquimista por um tempo e acreditou nessa ciência. E por que o alquimismo não é mais praticado hoje? Porque sabe que isso não é possível. A natureza não permite transformar qualquer material em ouro. Então, ou seja, não é como a gente quer, é como ela permite, né? Então eu acredito sim que existe uma inteligência por trás disso tudo. Eu acredito que existe sim uma inteligência. Por que não existe mais alquimismo? Porque não é possível, né? Existe uma questão de estudar aquilo que é possível, né? E a gente busca leis, a física, a química, a biologia, né, buscam leis para entender aquilo que é possível ser feito e como que as coisas se conectam. Em nenhum momento se cria, mas assim, eu respeito as duas visões, né? E eu acho que uma complementa a outra, certo? Eu sou meio contra, assim, por exemplo, você pega muito vídeo de influencers de ciência, de física, mostra um fenômeno, mostra um efeito, mostra coisa acontecendo, mostra um efeito luminoso, mostra um efeito, fala, nossa, a física é maravilhosa. Não é a física que é maravilhosa, é a natureza que é maravilhosa, né? A física, ela descreve as coisas, mas quem fez, a natureza já está ali, a gente só precisa entender ela, né? Então não é a física que é maravilhosa, é o universo que é maravilhoso, né? Tem os matemáticos que dizem que existem vários problemas de matemática que já existem, só estão esperando serem descobertos para serem resolvidos. Então, ou seja, tem muita coisa na natureza que está ali só esperando ser descoberta e ser resolvida.
E aí, em cima disso, a gente pode depois criar, né, outras coisas. Como, por exemplo, assim, você come uma balinha de morango e você sente o gosto de morango, sendo que não tem morango ali, né? Ou seja, mas já existia o morango, isolaram os elementos, a constituição da fruta, e hoje é capaz de criar artificialmente aquilo. Então, essa é a visão que eu tenho, né? Eu agradeço a Deus pela ciência, né, pela busca da compreensão do que é racional, né? O que está nesse mundo. Porém, a gente não pode confundir os mundos, tá? O mundo do visível a gente tenta explicar. O mundo do invisível, aí novamente, assim como eu não vou falar de física quântica aqui, eu não vou falar da fé, do sobrenatural, do racionalismo, né, de Deus, que é diferente do nosso, né? Às vezes as pessoas querem entender a fé com um racionalismo que não é de Deus. Por isso que as pessoas relutam a reconhecer um milagre, por exemplo, a reconhecer, né, a passagem de Cristo, tudo que foi feito. E os milagres estão sendo feitos nesse momento. Muita gente tem que estar de joelho rezando hoje e ver o milagre acontecer. Tá certo? Então essa é o que eu queria compartilhar com essa pessoa que me instigou a falar sobre isso. Eu agradeço, né? Glória a Deus, né? Que Deus abençoe a sua vida. E é isso, eu estudei aqui um monte, eu escrevi, anotei, né? E para passar essa minha visão, tá ok? Obrigado, espero que esse vídeo chegue em alguém aí, em pessoas que queiram discutir, que gostem, que queiram, estejam com a mente aberta. Se quiserem refutar, fiquem à vontade, vamos conversar, tá? Eu fecho aqui novamente agora com o Evangelho de São João, né? Capítulo 1, primeiro versículo, que diz: no começo a palavra já existia. A palavra estava voltada para Deus. A palavra era Deus. No começo, ela estava voltada para Deus. Tudo foi feito por meio dela. E de tudo o que existe, nada foi feito sem ela. Então, ciência, bora explicar esse mundo que não foi você que fez, mas você explica perfeitamente. Um abraço e fique com Deus.